Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje aprenderemos sobre as principais características dos poemas, tá bom, gente? Vamos aprender o que é rima, o que são versos e estrofes, tá bom, gente? Vamos compreender como se dá, né, o poema, como nasce esse importante meio, né, da nossa língua portuguesa, que é rica em poemas, tá bom, gente? Vamos lá? Primeiramente, vamos começar dividindo o nosso conteúdo como sempre, tá bom? Vamos aprender sobre a definição, o verso e métrica, o estrofe, a rima e o ritmo, tá bom, gente? Vamos subdividir o nosso conteúdo e assim, com certeza, iremos assimilar melhor, né, o nosso conteúdo. Primeiramente, vamos definir o que é um poema. O poema, ele é um texto literário. Ele é composto de versos, estrofes e que podem conter rimas ou não, tá bom? Isso acontece muito porque a maioria das pessoas pensam que todo poema tem que ter rima, tá bom? Mas não necessariamente, tá bom? E quais são as principais características que vai compor os poemas? Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, né? A estrofe, a rima e o ritmo, tá bom? Prosseguindo, já que definimos o que é poema, vamos para verso e métrica. O que serão, tá bom? Vamos ver? Então, as principais características dos poemas, primeiro delas, verso e métrica. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Ou seja, vou colocar aqui na tela para vocês como vocês vão entender como se dá o poema. O verso representa cada retângulozinho, né? Cada retângulozinho, cada tijolinho ali é o verso. Já o estrofe é todo o conjunto de tijolinhos, tá bom? Que você está vendo ali. E por final, todo ele chamamos de poema, tá bom? A partir dessa figura, conseguimos mensurar o que é um poema, entendendo o que é verso, o que é estrofe, tá bom, gente? Partindo desse ponto, poderemos fazer a métrica, né? Ou seja, os monossílabos são versos com uma sílaba poética. Já o dissílabo são versos com duas sílabas poéticas. E aí, por diante, como vemos nas classificações. No final, temos o dodecassílabo, verso com 12 sílabas poéticas, tá bom, gente? Ou seja, volta para mim. Aprendemos sobre a métrica, né? Sobre as sílabas poéticas, como no slide anterior. Agora, vamos aprender sobre os tipos de versos. Sim, os versos também, eles têm os tipos deles, tá bom? E são 3. Versos regulares, versos livres e versos brancos, tá bom, gente? Mas o que é cada um deles, professor? Essa é a pergunta que você está fazendo agora. Então, vamos ver o que é cada um deles, começando pelos versos regulares. Eles são chamados de versos isométricos. Eles são aqueles que possuem a mesma medida, tá bom? Possuindo a mesma medida, chamamos de versos regulares.
E também temos os versos livres, tá bom? Aqui também chamamos de versos heterométricos. São aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares, ou seja, os regulares eles têm que apresentar a mesma medida. Já os versos livres, não. E por último, temos os versos brancos, também chamados soltos, tá bom, gente? Eles são aqueles que apresentam esquemas de rima, no entanto, eles não apresentam esquema de rima, no entanto, porém, podem apresentar medida métrica, né? Ou seja, o primeiro, os versos regulares, eles são isométricos, tá bom? Trabalham na mesma medida, certinho. Já os livres e brancos, não. Vamos ver exemplos nos poemas, tá bom? O professor trouxe aqui alguns poemas para você analisar. O primeiro deles, um exemplo, né, de um poema Soneto de Fidelidade, que é um poema com versos regulares. Vamos ver. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, tá bom? Volta para mim. Vemos aqui no poema de Vinícius de Moraes que os versos, todos eles estão alinhados, todos eles estão utilizando a mesma métrica, tá bom? Agora, no próximo slide, vamos ver os poemas livres e poemas brancos, né? Como chamamos. Os versos livres e brancos. Vamos colocar um exemplo aqui. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem. Veja que aqui é um poema com versos livres e brancos. Ele necessariamente não segue a mesma métrica, tá bom? Você vê que alguns versos estão maiores, outros versos estão menores, alguns utilizam rima, outros não. Então, aqui chamamos de poemas com versos livres e brancos. Não tem aquela obrigatoriedade de ter uma mesma métrica, tá bom, gente? Depois, agora que aprendemos sobre versos e métricas, vamos para os estrofes. E como vimos anteriormente, os estrofes, eles representam um conjunto de versos. Então, o estrofe representa o conjunto de versos e, de acordo com cada argumento, as estrofes são classificadas em monóstico, estrofe com um verso, dístico, estrofe com 2 versos e por aí em diante. Finalizaremos com a 10ª, que é a estrofe com 10 versos, tá bom, gente? Depois vocês podem voltar ao slide e analisar aí, anotar um por um, porque é muito importante também saber classificar os estrofes, tá bom? Como anteriormente, trago a vocês, para sentido de vocês alinhar o pensamento, para vocês entenderem que o estrofe é o conjunto de versos e um conjunto de estrofes formam um poema, tá bom? Então, assim como nos versos, volta para mim, assim como nos versos, os estrofes também têm os seus tipos, tá bom? Segundo a métrica de cada verso. O estrofe ele pode ser um estrofe simples, tá bem? Poemas composto de versos que possuem a mesma medida, estrofes compostos, tá bom? Poemas que agrupam versos de medidas diferentes e os estrofes
livres, poemas com agrupamento de versos sem o rigor métrico, assim como acontece nos versos, tá bom, gente? Agora que já aprendemos sobre os estrofes e versos, passaremos a algo muito importante do poema, que é a rima, tá bom? O que é a rima? Põe na tela para a gente ver. As rimas, elas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos, tá bom? Vamos dar um exemplo de poema com rima. Aqui, vamos ver na tela. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Aqui a gente vê o poema, né, de Luís Vaz de Camões, chamado de Amor é fogo que arde sem se ver. Aqui poderemos ver que existe uma rima embutida. Como assim, professor? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Você percebe que o autor ele deixa clara a rima. Ele combina os versos, né, para que ele tenha uma harmonia, né? Uma harmonia sonora. Tá bom, gente? Isso chamamos de rima. Vamos ver agora um poema em que não se utiliza essa rima. Vamos lá? Põe na tela. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. O nome desse poema é O Sonho e ele foi escrito por Clarice Lispector. Veja aqui que a autora, volta para mim, a autora ela não se preocupou em ter uma rima, em seguir uma métrica dos versos. Ela fez da seguinte maneira: sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance. Vê que não existe uma rima, mas é classificado como um poema, tá bom, gente? Essa é uma dúvida muito que acontece no nosso dia a dia, de muita gente assimilar a rima com o poema, ou seja, que só será um poema se tiver rima. Não, existem poemas sem rimas, tá bom, gente? E quais são esses tipos de rima, tá bom? Põe na tela para a gente ver. Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, formadas entre versos pares e versos ímpares. Rimas opostas, estas localizadas entre o primeiro e o quarto versos, entre o segundo e o terceiro versos. Rimas emparelhadas, estão entre o primeiro e o segundo verso, entre o terceiro e o quarto versos. Elas estão paralelas uma à outra. E rimas internas. Elas são aquelas que aparecem no interior dos versos, tá bom? Veja a quantidade de tipos de rima que a gente tem, tá bom, gente? O mais comum que a gente vê são as rimas alternadas, né? Essas rimas são mais comuns, mas existem vários tipos outros de rimas e poderemos classificar, tá bom? A partir de hoje, vocês aprenderam sobre os tipos de rima, tá bom? Prosseguindo com o nosso conteúdo,
terminaremos com o ritmo, tá bom? Aprendemos sobre a rima, sobre o estrofe, sobre o verso, tá bom? Finalizaremos agora com o ritmo. O que é o ritmo de um poema, gente? Põe na tela para a gente ver. O ritmo, ele está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante. Ele é produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Volta para mim. Gente, a partir de agora vamos ver um poema em que se utiliza o ritmo, essa musicalidade, tá bom? Quando você está lendo ele, você percebe essa musicalidade fluindo, tá bom? E quando se trata disso, chamamos de poemas com ritmo. Existe um ritmo, né, no poema. Vamos ver agora um exemplo de um poema muito bom que trabalha esse ritmo e essa musicalidade. Põe na tela. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Tá bom, gente? Volta para mim. Esse poema, ele é Ijuca Pirama. Ele é de Gonçalves Dias, tá bom? Então veja que você sente uma musicalidade, você sente um ritmo, tá bom? Principalmente quando a gente vê guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Veja que há uma musicalidade, há um ritmo, tá bom, gente? Então, muito obrigado por estar nessa aula de hoje. Te espero na próxima aula para trabalharmos mais poemas, ok?